Você falou agora há pouco que a história às vezes anda devagar, a história às vezes anda rápido. E nessa conversa inicial, antes de começar a gravar, a que eu fiz referência há pouco, você deu a notícia que está para publicar um livro de memórias, a primeira parte, que começa em 64 e termina agora em 2025. A história andou rápida agora quando vocês conseguiram pela primeira vez na história colocar golpista na cadeia? Então, as minhas memórias começam em 64, eu era muito jovem, viu? Eu conto um pouco a história do Brasil de 64 até o final da minha presidência, que foi com o julgamento do ex-presidente. Então eu narro os fatos históricos, então o golpe militar, a prorrogação do mandato do Castelo, a doença do Costa Silva, o governo Médici, narro todos os episódios, o atentado do Rio Centro, a morte do Herzog. Eu vou narrando cada episódio da história do Brasil e onde eu estava e como eu vi cada um deles. Esse é mais um livro de história do que propriamente de memórias. As memórias para eu escrever de verdade mesmo vai ter que ser mais perto do fim. Memórias quase póstumas. Por enquanto eu só estou contando o que posso. E a história do Brasil, Guilherme, e aí contextualizando na sua pergunta e no papel do Supremo, a história do Brasil sempre foi a história de golpes contra golpes, quarteladas e tentativas de quebra da legalidade constitucional. Portanto, é impossível exagerar a importância do que a gente viveu a partir de 88 e do que o Supremo fez no julgamento do golpe. Porque a história do Brasil, olha, você tinha Marechal Deodoro tentou dar um golpe, saiu, entrou Floriano Peixoto, que tinha que ter convocado eleições, não convocou, ficou ilegitimamente no poder até 1894. Depois nós tivemos ao longo da República Velha, além de uma encenação de liberdades inexistentes, tivemos rebeliões contra Arthur Bernardes, 22, 24, depois tivemos a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de 32, Intentona Comunista de 35, estou narrando os momentos da história do Brasil em que se tentou ou se quebrou a legalidade. Intentona Comunista em 35, golpe do Estado Novo 37, destituição do Getúlio em 45, contragolpe preventivo do Lott em 55 para segurar a posse do Getúlio, do Juscelino, duas tentativas de golpe, sim, golpe para destituir o Getúlio em 54, depois do contragolpe do Lott, duas tentativas de rebelião contra Juscelino, Jacareacangas e Aragaças, veto dos ministros militares à posse do João Goulart quando o Jânio renunciou, golpe de 64, prorrogação do mandato do Castelo com cancelamento das eleições, ato institucional número 5 em 68, o impedimento à posse do Pedro Aleixo, que era o vice-presidente, quando o Costa Silva ficou doente, depois a outorga da Constituição de 69 com o Congresso fechado pelos 3 ministros militares, os anos de chumbo do período Médici e o fechamento do Congresso por Geisel em 77. Essa sempre foi a história do Brasil. Desde 88 para cá, nós tivemos o mais longo período de estabilidade institucional da vida brasileira e a Constituição brasileira acaba de completar 37 anos. De modo que eu considero que a articulação de uma tentativa de golpe foi uma inaceitável volta ao passado. A politização de militares, de novo, na política, em palanque, foi uma volta ao passado. O mal que se fez com a repolitização das Forças Armadas é incalculável. E aí, o julgamento, eu acho que ajudou a repor a história nos trilhos e a encerrar esses ciclos do atraso na vida brasileira. De modo que eu acho que é impossível exagerar a importância desse julgamento e do papel que o Supremo desempenhou. E aí eu queria falar um pouco do Supremo. Se discute muito que o Supremo tem um excesso de poder e um excesso de atribuições na vida brasileira, e esse é um fato objetivo. O Supremo hoje está no centro de todas as decisões e acho que em algum momento isso precisa refluir. Mas este arranjo institucional
que deu esse papel ao Supremo, é o que assegurou também o mais duradouro período de estabilidade institucional na vida brasileira. Portanto, mesmo na hora de refluir, a gente tem que acertar a dose, porque é isso que está funcionando, e acho que o Supremo jamais teria impedido um golpe sozinho. Portanto, houve uma participação da sociedade civil, da imprensa. Na hora H, as Forças Armadas não embarcaram, mas acho que o Supremo teve um certo protagonismo, sim, nessa resistência, e acho que ajudou a enterrar esse passado. Portanto, eu acho que o país vai estar em condições de ter um menor protagonismo, pelo menos na proteção institucional. Mas é preciso ter em conta que a Constituição brasileira dá ao Supremo muitos papéis. Porque a Constituição brasileira, como toda Constituição democrática, ela cuida da separação de poderes, ela tem uma declaração de direitos fundamentais e ela organiza o Estado. O Brasil é uma federação. Mas a Constituição brasileira também cuida do sistema previdenciário, do sistema tributário, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de proteção ambiental, do sistema de participação do Estado na economia, da comunicação social, da criança, do adolescente. Portanto, são matérias que em outras partes do mundo são deixadas para a política e que no Brasil elas foram trazidas para o direito por este arranjo constitucional que nós temos. Portanto, quando se fala em diminuir o papel do Supremo, é preciso ter em conta que a gente interpreta uma Constituição que é muito abrangente e que dá um certo protagonismo mesmo ao tribunal. O senhor falou essa questão da linha do tempo, que a história às vezes anda devagar e anda rápido. Eu lembrei de uma declaração que foi muito forte para mim, que o senhor disse, essa coisa da extrema-direita, no Brasil e no mundo, isso vai ser um soluço da história, porque eu acredito que o mundo caminha sempre na direção certa. Não foi exatamente essa a declaração do senhor, mas a evolução, vamos dizer assim, do ponto de vista civilizatório, é sempre no caminho certo. Eu fiquei tranquilo, mas depois eu dormi e pensei, se o ministro tivesse dado essa declaração em Paris em 475, depois de 1000 anos de Idade Média, é verdade que depois as coisas andaram na direção certa. A minha pergunta é, mas quanto tempo a gente pode esperar desse soluço? Não é só o Brasil, eu estou falando Europa, estou falando o mundo todo. Paulo, tranquilo mesmo, hoje em dia só está quem está desavisado. Mas eu tenho essa crença kantiana de que a história é um fluxo constante na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. E que mesmo quando a gente não percebe da superfície, que ela está fluindo como um rio subterrâneo na direção certa. Eu acho isso e continuo a achar isso. Só que a história não é linear. A história é feita acho que a gente avança mais do que recua, mas a história é feita de idas e vindas. Eu acho que a gente está vivendo um momento de vindas. A gente está vivendo globalmente um momento de recuo. A gente vive um momento geopolítico complexo no mundo. Porque o mundo saiu da Segunda Guerra Mundial com um espírito de cooperação e de busca de uma paz global. A ONU é criada com esse espírito. Os Estados Unidos ajudam na reconstrução da Europa. No Oriente Médio se faz uma partilha da Palestina, se cria finalmente um Estado judeu ao lado de um Estado palestino. Então havia um ímpeto de cooperação e de pacificação, e progressivamente se avança, se cria a Organização Mundial do Comércio, você tem a globalização, e subitamente esta ordem mundial que vinha da Segunda Guerra Mundial, ela é profundamente abalada. Então você tem hoje guerras na Europa novamente, quando você achava que já tinha se libertado disso. No Oriente Médio você teve o pavoroso ato terrorista do Hamas contra uma população civil
em Israel, as pessoas enfatizam um pouco a gravidade, o absurdo que isso representa e uma reação que o mundo considera compreensivelmente desproporcional de Israel em Gaza e as críticas que se fazem ao Netanyahu. Mas então você tem hoje uma guerra na Europa, você tem uma guerra no Oriente Médio, você tem uma situação de tensão grave entre a China e Taiwan, e você tem a volta de uma disputa entre os Estados Unidos e a China, que é uma disputa tecnológica com os riscos da inteligência artificial e de onde isso vai parar, é uma disputa comercial, é uma disputa militar, de modo que aquele mundo de busca da paz e da cooperação universal, ele hoje está muito abalado. Ainda tem um fator Trump com o American First, que também muda esse tabuleiro. Então, nós não vivemos... eu falei que a história é feita de idas e vindas, eu acho que a gente está vivendo um momento de vindas. Mas uma coisa que eu aprendi também é que a impermanência é a grande característica do que é humano e, portanto, tudo passa. A minha própria teoria de que a história avança, ela é questionável, né? A espiritualidade oriental, por exemplo, entende que a história é feita de ciclos e que, portanto, a gente está vivendo, já houve uma época de ouro e agora a gente está vivendo um ciclo tormentoso e que depois voltará. Mas eu não penso assim, não. Eu acho que o mundo vai de uma época de sacrifícios humanos e despotismos à era dos direitos humanos que a gente vive. Não estão concretizados, mas conquistaram corações e mentes. E o mais importante na vida é, nos momentos difíceis, você não perder os seus valores. Ou seja, você não vai deixar de achar que a proteção ambiental é um valor universal, porque há uma grande liderança mundial negacionista. Portanto, você tem que se apegar aos seus valores, mesmo quando eles não estão em evidência. Não aguenta mais os noticiários. A realidade está puxada, né? Pitacos do mundo invertido com Amado Mundo. Dá pra rir, se divertir e pensar tudo ao mesmo tempo. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.